Olá! Nesse vídeo do projeto Tem Lógica, nós iremos tratar dois temas muito importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático e do pensamento computacional para os nossos alunos da educação básica, que são eles a classificação e os conectivos lógicos. A classificação é uma importante base para o pensamento matemático. Nós também realizamos classificações em atividades do nosso dia a dia. Os critérios de classificações que são utilizados nessas atividades não são os mesmos para todas as pessoas. Por exemplo, quando digo que determinada música é bonita, não necessariamente será bonita para outras pessoas, pois os critérios utilizados foram pessoais. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de atividades de classificação que envolvem tanto os materiais desplugados quanto aplicativos do nosso projeto. Os pesquisadores e alunos destacam que, dentre as habilidades lógicas ou procedimentais do pensamento, a classificação tem um papel essencial, mas eles afirmam também que, apesar dessa importância, a classificação não é, de maneira geral, um objeto próprio de estudo nas nossas escolas. A classificação envolve identificação, comparação, categorização, dentre outros procedimentos, e possibilita compreender e ordenar processos, fenômenos, substâncias, objetos, considerando a pertença a um grupo, a uma classe ou alguma categoria dada de acordo com critérios que são determinados previamente. Um dos materiais mais utilizados para atividades de classificação na educação básica, particularmente nos anos iniciais do ensino fundamental, são os blocos lógicos. Esse material é formado por 48 peças, que variam em forma. Elas têm 2 tamanhos, em 3 cores e 2 espessuras. A vantagem do trabalho inicial de classificação com os blocos lógicos é que os atributos das 48 peças são evidentes e fáceis de serem identificados por nossos estudantes. Logo, nós podemos concentrar sua atenção nas implicações e relações estabelecidas entre as peças. Posteriormente, uma vez sedimentado o trabalho com blocos lógicos, nós podemos trabalhar com outros conjuntos de peças. Algumas atividades usando blocos lógicos para o desenvolvimento da ação de classificação, também conhecidas, temos como exemplo a separação de peças em 2 ou mais grupos, como podemos observar aqui. Esses grupos eles foram separados a partir de critérios pré-estabelecidos. A separação das peças em 2 ou mais grupos de acordo com esses critérios já pré-estabelecido pelos estudantes, e uma terceira atividade, onde os estudantes deveriam indicar qual o critério que foi utilizado para a classificação dessas peças em cada grupo. Aqui temos uma atividade a qual chamamos trem da semelhança. Um estudante coloca uma peça, começando a linha, ou seja, aqui nessa figura nós podemos observar que a peça inicial seria esse círculo amarelo, né? Que ele é grande e grosso, tem a espessura grossa. Então, qual seria a outra peça que o estudante poderia colocar? Ele poderia colocar esse círculo azul, que tem o mesmo formato, né? Que é uma classificação semelhante. E qual seria a outra peça? Poderia ser esse quadrado vermelho, que tem a mesma espessura do círculo amarelo. Qual seria a outra peça? O triângulo amarelo, que teria a mesma cor da peça inicial. E, por fim, o retângulo azul, que teria o mesmo tamanho, né? A semelhança seria o tamanho com a peça inicial. Um jogo semelhante a estes seria esse em que o estudante colocaria uma peça de forma que as peças seguintes sejam diferentes da anterior em apenas um atributo. Ou seja, a próxima peça colocada só poderá ter uma diferença com relação aos atributos anteriores. Ou seja, a primeira peça que o estudante colocou é um círculo amarelo, grande e grosso. A segunda peça seria um triângulo grosso e grande e amarelo. Qual a diferença? O formato. A terceira peça, qual a diferença?
A cor. A quarta peça, qual a diferença? A espessura. E a quinta peça, qual seria a diferença? O tamanho. Além das atividades de classificação, também é importante tornarmos como objeto próprio de estudo em nossa sala de aula os conectivos lógicos. Os conectivos mais explorados no ensino fundamental são e, ou, não e se, então. Para os anos iniciais do ensino fundamental, recomenda-se o trabalho principalmente com esses três primeiros conectivos. Quando inserimos um conectivo lógico nas atividades de classificação, nós ampliamos a complexidade dessas atividades, enriquecendo-as. Como exemplos de atividades envolvendo o conectivo e o conectivo ou, eu posso pedir que os estudantes, a partir dos blocos lógicos, construam um conjunto em que as peças sejam amarelas e finas. Como há 16 peças amarelas no conjunto e metade delas é grossa e metade delas é fina, nós teremos 8 peças amarelas e finas. Se nós utilizarmos o conceito ou e pedirmos que os estudantes construam um conjunto de peças que sejam amarelas ou que sejam finas, qualquer peça que seja amarela, independente da espessura, do formato, do tamanho, vai poder fazer parte do conjunto, assim como qualquer peça fina. Variantes dessas atividades podem ser propostas usando-se outros conectivos lógicos, como a negação ou se então, como também com combinações desses conectivos que foram apresentados. Aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto da esquerda, constituído por peças grandes, e o outro conjunto, o conjunto da direita, constituídos por peças pequenas. Nós temos a interseção dos dois conjuntos, onde nessa interseção aparecem as peças grandes e azuis. Outra atividade desplugada que podemos realizar envolvendo classificação e conexões lógicas é constituída pelo preenchimento de casas em branco. Nessa primeira casa, a peça não pode ser amarela. A peça tem que ser de cor azul. E, por fim, o terceiro quadrado, nenhum critério pré-estabelecido, então pode ser qualquer peça. Vamos observar como vai ficar essa atividade. Aqui, nós colocamos, onde tem a caneta azul, que é preciso ter uma peça de cor azul, nós colocamos o triângulo azul. Então, como essa primeira casa, a caneta amarela está riscada, indica dizer que não pode ter uma peça amarela, nós colocamos o quadrado vermelho. E onde não tinha nenhuma classificação, nós colocamos a peça amarela, o círculo amarelo. Uma outra variante para essa mesma estrutura seria a distribuição das peças e depois a indicação das restrições nas casas em brancos. É importante observar, antes de propor aos estudantes, se esses atributos eles serão suficientes para o preenchimento correto do que se pede. Caso não ocorra, como preparamos, podemos pedir aos estudantes que eles indiquem que atributos poderíamos evidenciar na atividade. Ou seja, aqui nós podemos observar que as peças elas estão posicionadas, mas a classificação ela ainda não existe. Então, poderemos pedir aos nossos estudantes que eles coloquem todos esses atributos nas casas em branco que favoreçam essa classificação já existente através dessas peças. Aqui você irá conhecer os aplicativos do projeto, que envolvem diretamente a classificação e conectivos lógicos. Os demais aplicativos, tanto de classificação como de conectivos, estão presentes de forma implícita. Deixamos para vocês a importância de acessar os documentos que se encontram disponibilizados no endereço eletrônico do nosso projeto, através da aba Material para Professores. Estes os auxiliarão no trabalhar o lúdico em sala de aula de forma prática, simples e prazerosa. Bom trabalho!